Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e eu estou aqui nesse vídeo hoje para começar a nossa série de vídeos a respeito da matéria de legislação empresarial. Começando hoje através da parte mais conceitual. Bora lá? O que é direito empresarial? Direito empresarial, ele estuda, na verdade, as relações privadas que envolvem a empresa e o empresário. Nessas relações, a gente vai estudar a empresa, o direito societário, as relações de título de crédito, as relações de direito concorrencial, as relações de direito intelectual, industrial e os contratos mercantis, tentando solucionar todos os conflitos que possam vir a surgir através dessas relações que vão acabar surgindo nesse ambiente empresarial, tá bom? Além disso, é importante a gente frisar que o direito empresarial ele não é um direito sozinho, ele se relaciona com vários outros direitos, com todos os outros direitos que estão no nosso ordenamento, presentes no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, com o direito civil, afinal de contas, a gente vai precisar dos dispositivos do nosso Código Civil que tratam especificamente dos títulos de crédito, da formação da empresa, dos conceitos de empresa, empresário, vão estar todos lá no Código Civil. Então é lá que a gente vai buscar essas regrinhas. O que mais? Direito público, afinal de contas, a gente vai tratar de transporte marítimo, transporte terrestre, tudo isso vai estar as leis, as regras, elas vão estar prescritas no direito público. Então ele se relaciona também com o direito empresarial. Direito tributário, afinal de contas, né? Não é porque a gente está montando uma empresa que a gente não vai pagar tributo, pelo contrário, a gente vai sim pagar tributos e não são poucos, e além disso a gente vai ter circulação de mercadorias, né? Então a gente vai ter que seguir algumas regrinhas do direito tributário, então a gente precisa também do auxílio desse ramo, desse direito aí. Direito do trabalho, afinal de contas, a gente também vai ser um trabalhador, um empresário, a gente vai ter as nossas contribuições particulares, e vamos ter as contribuições dos nossos funcionários, como que isso vai se dar, né? E nós precisamos do auxílio dessa matéria também com relação a essa parte trabalhista. Direito econômico, afinal de contas, tem algumas regras de limitação de preço de mercadorias, proibição de comercialização de certos produtos, né? Tudo isso vai estar lá disponibilizado nas regras do direito econômico. Direito processual penal, afinal de contas, né? Crimes falimentares, concorrência desleal, todos esses vão ter suas regras estabelecidas no direito penal. Nós vamos precisar dele para estabelecimento de multas e penalidades. Além disso, temos também o direito internacional. Afinal de contas, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais que tratam sobre títulos de crédito e propriedade industrial. Então, nós precisamos também do direito internacional para nos apoiar aí no nosso ramo do direito empresarial, legislação empresarial, se assim preferir, certo? Esclarecida essa parte de conceituação de direito empresarial, o que seria um empresário? Alguém sabe me dizer? O empresário é aquela pessoa que exerce é toda pessoa física, conforme o artigo 966 do Código Civil, é toda pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa de organizar a atividade econômica de produção ou circulação de bens ou serviços, utilizando os 4 fatores de produção. Quais são esses 4 fatores de produção? Mão de obra, matéria-prima, capital e tecnologia, com a finalidade de obter lucro. Muito importante. Isso é o que estabelece o nosso artigo 966 do Código Civil. Então, nós temos aí alguns requisitos para se encaixar como empresário. Não basta simplesmente abrir uma atividade, eu preciso organizar esses 4 fatores de produção de maneira organizada, exercer essa atividade pessoalmente com habitualidade e
mais ainda obter lucro, visar obter lucro, porque se eu fizer simplesmente sem fins lucrativos, eu vou estar numa sociedade sem fins lucrativos, então não é considerado uma sociedade empresarial, né? Eu não sou considerado um empresário, então não tem porquê de eu falar de direito empresarial, mas sim de código civil, né? E empresário, eu falei pessoa física ou jurídica. Como assim? Pessoa física é pessoa sozinha lá, empresário individual, resolve montar sua atividade sozinho. Ele vai lá, monta a sua atividade, vai ter um CNPJ, né? Mesmo sendo uma pessoa, vai montar sua atividade. Mas ele pode optar por virar uma sociedade empresária, né? E a partir do momento que ele opta por virar uma sociedade empresária, ele pode ser uma EIRELI, que daí é uma sociedade, é um empresário individual de responsabilidade limitada, né, EIRELI, por isso a abreviatura, e a EIRELI é uma pessoa, só um CPF por CNPJ, nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre a EIRELI, ou uma sociedade com outras pessoas, ele pode se associar com outras pessoas aí e montar uma sociedade empresarial com outras pessoas para explorar uma determinada atividade econômica, sem problema nenhum. E a empresa? O que é a empresa? Empresa é a própria atividade econômica organizada. É eu pegar, chegar lá e montar a minha atividade. Aquela atividade que eu estou explorando, aquela atividade econômica organizada é a minha empresa, é a cara da minha empresa. Então não tem segredo nenhum com relação a isso, tá? No que tange ao conceito de empresário, é importante a gente frisar que lá no artigo 966 do Código Civil, no seu parágrafo único, existem algumas pessoas que são excluídas desse conceito de empresário individual. Quem que são essas pessoas? São as pessoas que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Ou seja, médico, contador, advogado, autor, escritor, artista plástico, desenhista, todas essas pessoas, elas não são consideradas empresários, ainda que elas, né, montem lá seus consultórios, seus ateliês e tudo mais, eles não são considerados empresários. Eles são, por quê? Porque são tipos de serviços que a gente chama de personalíssimos, ou seja, a gente não contrata o serviço por conta do serviço em si, mas por conta da pessoa que vai prestar o serviço. Se eu for contratar o show da Ivete Sangalo, eu não estou contratando o show porque eu quero simplesmente um show de música. Eu estou contratando esse show porque eu quero propriamente a Ivete Sangalo cantando para mim. Então perde esse caráter de impessoalidade que o direito empresarial tanto preza, né? De simplesmente compra e venda, de relação negocial. E sim torna-se uma relação pessoal, né? Emocional. Eu quero aquela pessoa tocando para mim. Então não é considerada uma atividade empresarial. Ela pode vir a se tornar uma atividade empresarial se perder esse caráter personalíssimo. Por exemplo, um grupo de médicos resolve montar um centro médico. Monta lá um prédio em que faz-se vários médicos atendendo no mesmo prédio e eles fazem rotação de atendimentos, em que as pessoas elas vão lá se consultar, não para se consultar especificamente com o médico, não é essa a finalidade mais importante, mas sim o atendimento propriamente dito, a rotação de atendimentos. Aí sim eu posso considerar como sendo uma empresa, perde esse caráter de personalíssimo, né, de eu querer ser atendida por aquela pessoa especificamente, tá bom? Aí eu poderia considerar. Outras atividades que não se enquadram como empresário são as atividades que não possuem caráter intelectual, mas também não possuem organização empresarial, né? Elas não são registradas na junta comercial, elas não têm qualquer tipo de organização dos fatores de produção, então por isso também não podem ser consideradas sociedades empresariais ou mesmo empresários. Além disso, acabei de falar, atividade rural sem registro na junta comercial também não pode ser considerado.
uma sociedade empresária. Por quê? Porque não tem registro na junta. O que não tem registro na junta comercial não é empresarial, né? É considerado uma sociedade civil. E sociedades de cooperativas. Por quê? A cooperativa, como eu falei inicialmente, o objetivo do direito empresarial, do empresário, é obter lucro. E a cooperativa não. A cooperativa não tem esse objetivo de obtenção de lucro. Então, ela não pode se enquadrar nessa questão de empresário, de sociedade empresária. Então, ela fica excluída dessa conceituação. Avançando um pouquinho sobre o conceito, algumas pessoas ficam, às vezes, em dúvida sobre se um menor de idade pode ser empresário, né? Porque ainda mais hoje nesse ramo que tá surgindo vários youtubers, crianças empreendedoras, adolescentes empreendedores. Será que um menor de idade pode ser empresário? Na verdade, ele não pode. Ele não pode começar uma atividade empresarial, mas ele pode herdar uma atividade empresarial. De acordo com o artigo 974 do Código Civil, um menor de idade ele não pode começar uma atividade empresarial, mas se porventura ele herdar um negócio de família, né, os pais faleceram, o avô, sei lá, ele herdou de alguém um negócio da família, ele pode sim exercer essa atividade empresarial, desde que tem alguns requisitos que estão previstos nesse artigo, desde que ele seja assistido ou representado, ou seja, tem alguém ajudando ele, né, no exercício dessa profissão, e haja uma autorização do juiz. O juiz vai analisar o caso certinho, estabelecer alguns critérios, se for o caso, e daí ele pode exercer a atividade normalmente. Mas é basicamente isso. Até porque para ser empresário a gente tem que estar no pleno gozo da capacidade civil, ou seja, a gente tem que estar com todas as nossas faculdades mentais certinho, né? Não precisa, tem que estar tudo ok para a gente conseguir administrar nossos negócios. Não pode ter impedimento legal nenhum. Avançando mais um pouquinho a respeito da matéria, voltando lá a respeito da EIRELI. A EIRELI, então, eu falei para vocês que significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ou seja, ela vai ser uma empresa individual de uma pessoa só pode exercer essa atividade. A EIRELI não vai ser uma sociedade, vai ser um empresário só, ainda que tenha CNPJ e tudo mais, vai ser o CNPJ de uma pessoa só. E algumas regras que vão ser obedecidas por ela dizem respeito à sociedade limitada, né? Porque não existem todas as regras estabelecidas no nosso ordenamento jurídico para a EIRELI. Então a gente aproveita algumas coisas da sociedade limitada. E existem algumas regrinhas para se constituir uma EIRELI. Uma delas é o que eu acabei de falar, já frisei bastante, que é ser uma pessoa só, né? Ter a plena capacidade civil para exercer essa atividade. O titular, ele pode ficar tranquilo que, como a responsabilidade é limitada, ele não vai responder com seus bens pessoais, né? Com relação às dívidas da empresa, mas na hora de montar a sua empresa, ele tem que estar com capital social totalmente integralizado, que é o valor de 100 vezes o salário mínimo. Todo esse capital tem que estar lá integralizado, está previsto no contrato e na lei, e tem que estar integralizado, ou seja, ele tem que ter esse dinheiro lá todo previsto na empresa. O administrador dessa empresa pode ser, daí fica a critério da pessoa, pode ser, aí sim, ele pode ser a própria pessoa, dona da empresa, ou ele pode escolher alguém que ele acha que tenha maior competência para administrar a empresa para ele, sem problema nenhum, tá? Quanto a isso, não tem problema nenhum. E daí, falando sobre a administração da empresa, só faço um parênteses, que outra dúvida também que paira bastante é a respeito dos funcionários públicos. Pergunta-se se funcionário público pode ser dono de empresa. Não existe uma legislação específica a respeito disso, mas a corrente mais forte da doutrina afirma que o funcionário público ele não pode ser dono de empresa nem exercer a administração de uma empresa, mas ele pode ser sócio de empresas. Isso não tem impedimento nenhum, tá? Então, o funcionário público pode ser sócio de empresa, exercer atividade empresarial, mas sem ser administrador dessa
empresa. E continuando falando ainda a respeito sobre empresa, só para falar sobre uma das sociedades mais simples assim, a gente tem no nosso Brasil uma grande número de microempresas e empresas de pequeno porte. E o que são essas microempresas e empresas de pequeno porte? Elas estão previstas na Lei Complementar número 123 de 2006. Lá vocês vão conseguir encontrar todas as regras estabelecidas bem facinho para entender sobre a microempresa e empresa de pequeno porte. A microempresa é aquela que tem receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil ao ano, certo? E a empresa de pequeno porte, a EPP, tem receita bruta anual superior a 360 mil e igual ou inferior a 3.600.000, certo? Então, ultrapassou esse valor, ela já pode ser uma limitada, uma anônima, uma sociedade anônima, enfim, pode se enquadrar em qualquer outra, tipo de sociedade. Menos que isso, se enquadrou nessa EPP, e menos de 360 mil pode ser uma microempresa, uma ME. E se for de uma ME de uma pessoa só, é uma microempresa individual, uma MEI, ainda por cima. E essas empresas, o diferencial delas é que elas têm um regime tributário próprio para recolhimento, chama Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, chamado Simples Nacional. O que é esse Simples Nacional? É um meio de você fazer o recolhimento dos tributos da sua empresa através de um único recolhimento, de uma única guia que você paga o valor proporcional ao seu faturamento, certo? É para simplificar o pagamento dos tributos, tornar as coisas um pouco mais fáceis para esse tipo de empresário, para fomentar aí a economia deles. E as obrigações comuns que eles têm é de registro das empresas, antes de iniciar suas atividades, escriturar regularmente seus livros obrigatórios. A gente vai estudar mais para frente quais são esses livros obrigatórios, fazer o balanço patrimonial, o resultado econômico a cada ano, essas obrigações básicas de todo e qualquer empresário, tá certo? Eu já ia me esquecendo. Os MEI, microempreendedores individuais, eles são os únicos que não são obrigados a manter os registros dos livros obrigatórios lá previstos como livros obrigatórios. Eles são dispensados da manutenção desses livros, são os únicos, tá? Fica essa observação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse breve vídeo. Em breve postarei mais vídeos esclarecendo mais sobre o assunto de legislação empresarial. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aí para mim nesse vídeo, tá? Deixe seu comentário. Se você quiser, deixa seu e-mail nos comentários, que daí eu posso mandar o material impresso para você dessa aula, tá bom? E o meu muito obrigada.